Apareceu aí? Boa noite, como vai? Boa noite. Vamos iniciar mais uma live. Tô olhando Maribá. Olhando Maribá. Kadai ba, Baukurim, Ibarak Bajai Bai, Leukria, Sokoeri, Bachai, Bachorum, Baikorita Metapajorum, Ibaurum Ilai Baixo Lalu de Yokoi, Baixo Saljai, Bamadeni, Ibaoriami, Ibaori Orixás, Bami, Ibaori Baba, Orixás, Bami, Ibaori Brasil, Ibaori Nigéria, Ibaori Oxobô, Ibaori Oxum, Egba Iboré Temio, Egba Tomorixá Temio, Isusu Komunyakoba Kumoloko, Anjipak Mioku, Acho funfun colorixá bem colobazo baile ela não tem areia, o adé, o axé, Cariba, xixê, carona em beba, camarida mora eu, camarida eu, Ajuba, Kinibawa, Ajuba, Kinibawa, axé, Mio, Tao, Edão, Erio, Agbao, Coreia, Oxum, Coreio, elaboratice topa e a minha gana, Coreio, badamu, obirinche, bamu, obiringona, opurissa, Coreio, Oxum, ireola, iralata, ireixe, guanta, Mojuba, Yabami, Mojuba, Orixá, Oxum, Mojuba, Yabami. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Desculpa aí, foi de surpresa, mas o Oxum pediu pra gente começar de uma maneira diferente, já que o tema era ela, esse orixá que manda, esse orixá tão grandioso, tão generoso com nós todos. Estou extremamente feliz. Oxum hoje mostrou por mais de 10 vezes que era isso que ela queria, era que falasse dela, era que transmitisse um pouquinho do axé desse orixá pela internet, publicamente, né? Graças a Deus, graças ao orixá, eu pude demonstrar, sentir um pouquinho do que é esse orixá. E é um orixá imenso, né? Um orixá gigante, um orixá que é muito popular no Brasil e que, consequentemente, abençoa as nossas vidas, abençoa o nosso dia, abençoa nossas realizações. E Oxum, hoje, eu posso falar com todo o meu amor, com todo o meu carinho, ela me demonstrou graciosamente quem ela é, a mãe que ela é, o orixá poderoso que ela é, né? O orixá imutável, né? O orixá bom. Oxum é boa, Oxum é graciosa, Oxum é generosa. Oxum é o orixá popular, não é à toa, né? Gostaria de agradecer também o ótimo dia que eu estive com a Rô, com a Nicole de Euá, e a força dessas mulheres na terra, a força de Oxum na terra, com, enfim, uma situação hiper delicada de vida, de dia a dia, né? Eu pude presenciar o axé de Oxum hoje, então eu tô fazendo essa live com muita alegria, ao lado, né, dos ícones de Oxum, ao lado dos emblemas de Oxum, né? E vamos falar um pouquinho desse orixá, que é tão bom, é tão mágico, e caso não consiga responder todas as perguntas, eu tive que fazer uma logística diferente também hoje, a live está acontecendo de uma maneira diferente, com uma outra abordagem, né? E sem o apoio que acontecia antes. Mas vamos lá. Oxum, quem é Oxum, né, gente? Dentro do Ifá, né? Esqueci de avisar, eu sou o Douglas Toledo dos Santos, né? Sou praticante, sacerdote do culto ao orixá, tenho 30 anos, faço atendimentos com oraculares, com búzios, né? Faço consultas espirituais com a Jurema Sagrada, com Catimbó também. E quem quiser me procurar, meus contatos estão aí nas redes sociais, meu WhatsApp, é só me chamar, a gente agenda um horário para bater um papo, para poder se conhecer melhor, para poder interagir melhor, tá bom? Bom, quem é Oxum, né, pessoal?
Dentro do Ifá, dentro dos versos de Ifá, dentro dos oráculos de Ifá, se tiver baixo me avisa, tá, pessoal? Hoje tá bem diferente tudo aqui e peço desculpas caso não seja da mesma qualidade. Dentro do oráculo de Ifá, dentro dos versos de Ifá, Oxum, ela foi uma criação de Deus, foi um Irumolé, foi um orixá criado por Deus, né, que veio para a Terra com uma função magnífica e que também, mesmo após a divisão, que a gente já tocou várias vezes nesse assunto, né, a divisão do céu e a terra para o orixá. Desculpa, pessoal, eu tô sem apoio aqui, mas dá para falar, eu tô muito confortável ao lado do meu orixá. Um dos meus orixás, né? E que Oxum foi narrada nos versos de Ifá, né, nos ensinamentos de Ifá, como um orixá que um orixá que voltou para o céu, né, e pôde ter, até parafraseando meu tio Zarcel Elessirê, a Odele Elessirê, ela pôde retornar para a Terra como uma encarnação, né, sendo filha de Iemanjá, tendo como o nome Oxum, né, que é narrado no Odu Ifá Ossal, Obe Xé, né, Oxê Lobê, na verdade, né, que Oxum significa Oxê Nimbumim, né, Oxê embaixo da água, Oxê sobre a água profunda, né, é um orixá que traz todo o encanto da água, todo o encanto relacionado à fertilidade, todo o encanto relacionado às emoções, né? A água nada mais é que emoções, né, pessoal? Eu vou falar um pouquinho do lado histórico, né? E vou tentar abranger também um pouco do lado filosófico, né? Nós temos dentro do culto de Oxum toda uma hierarquia especial, baseada em uma cidade na Nigéria, né? Essa cidade se chama Oxobô, né? Oxobô também, que por muitos relatos, inclusive meu babalaô, ao Ixé Brasil, foi para Oxobô e pôde ensinar para minha família, né, através dos versos, dos ensinamentos, da vivência dele lá, que Oxobô foi um nome, né, dedicado ao barulho de uma árvore que caiu na água, né? E esse nome não é só Oxobô, tem uma outra continuação que eu não lembro, e Oxobô significa barulho na água, né? O fato da água ter feito um grande barulho e mandado todos os males embora daquela cidade que foi conquistada por um caçador, né? Então, o culto de Oxum, né, que sempre existiu na Terra por causa da água, né? Somos aí 75% do corpo água, né? Os outros 25% ossos, carne, órgãos. Então, para se ver a importância de um dos orixás, né, detentores desse axé, detentores desse poder, né? Oxum, além de ter esse corpo sacerdotal baseado, né, em Oxobô, na cidade da Nigéria, ela tem um grupo, além de ter todo o encanto, né, do culto dela baseado em Oxobô, na cidade, Oxum também tem um grupo sacerdotal, que nós estamos falando desde o Ataojá, que é uma figura mítica que pôde ser engolida por um grande peixe e cuspida por esse grande peixe aos redores do rio Oxum, né? Então, esse orixá traz tantos encantos, traz tantas referências religiosas, referências místicas dentro do culto ao orixá, que foi de suma importância falar dela, já que é um dos orixás que eu tenho como culto, que eu tenho como prática, desde o candomblé, no qual fui iniciado para Xangô com Oxum, né? E quando eu fui para o culto tradicional, foi um orixá que eu me encantei também pelo culto, me encantei pelos cânticos, pelas rezas, e eu pude me aprofundar um pouco nessa maravilha que é o orixá. É esse orixá, né? Dentre todos os outros, nós sabemos que temos mais de 401 orixás, né? Eu estou sem relógio aqui para poder ver a hora de agora, né? Então eu vou acabar falando o que for possível na 1 hora que nós temos do Instagram, e depois, se acabar, eu prometo, que eu tenho certeza que vai acontecer, nós teremos outra live sobre esse orixá, que é muito magnífico, tá, pessoal? Eu estou extremamente emocionado com tudo que ela me mostrou no dia de hoje. Extremamente emocionado.
é capaz que eu fale até demais do que deveria desse orixá. Tá bom? Então peço para vocês compartilharem, por favor, para curtirem as redes sociais, para curtirem o Instagram, curtirem o Facebook, o Ecum Templo, né? O meu Facebook é o Nixangô Xangô.Punlê Douglas, o meu Instagram é o nixangô.xangô.punlê. Se der tempo, mandem perguntas. Se der tempo, eu vou ver um jeitinho aqui para a gente conseguir ler as perguntas, tá? E para ler as perguntas. Beleza, pessoal? Voltando ao assunto sobre o grupo sacerdotal, né? Oxum começa desde o Ataojá, que é uma figura mítica, política da cidade de Oxobô, até mesmo aos Eléguns Oxum. Então nós temos por hierarquia o Ataojá, né, da cidade de Oxobô, que é um dos maiores representantes. Temos a Iá Oxum, que é a sacerdotisa ritualística deste orixá. Né? Nós temos o Aoró Oxum, né, que é como se fosse, tá, pessoal, um babalorixá do culto de Oxum em específico. Nós temos a Aruba Oxum, né? Infelizmente aqui não dá para mostrar, mas nas fotos dos festivais, a Aruba Oxum, ela carrega os ícones de Oxum na cabeça e sai andando pela cidade de Oxobô inteira, derramando o axé de Oxum, a água, né? A água sagrada com os elementos e abençoando a todos. Essa é a Aruba Oxum, né? Geralmente é uma mulher que não casou ainda, tem várias peculiaridades desse orixá, né? O que eu diria de Oxum, falando da mística desse orixá, né? Nós temos uma mulher, uma divindade, né, ligada à água, né, ligada aos desafios da vida, ligada à força da vida, né? E o que baseia isso para nós são os mitos desse orixá, né? Oxum, ela presenteia os filhos dela com bronze, né? E o bronze, que é dourado, assim como o ouro, é muito caro dentro do povo iorubá, porque é um metal corrosivo, é um metal pesado, que transmite doenças e tal, né? E o bronze, Oxum a garante presentear os filhos dela de bronze, enfeitar os filhos dela de bronze. E o bronze representa a riqueza, né? Nós falamos até que o metal de Oxum não é o ouro, né? É o bronze. Ele é tão dourado quanto o ouro, né? Ele é tão brilhante quanto o ouro, né? Mas ele é o bronze. E por que o bronze e não o ouro, né? Além do bronze sair da terra, ser fundido, né? O bronze é um metal que não enferruja. Oxum, sendo detentora da água, ela adorou esse desafio, né, espiritual e místico, de ter um elemento da terra que não enferruje, né, de ter um elemento da terra que não apodreça, né? Então, um dos maiores símbolos de Oxum é o bronze. E Oxum garante a riqueza, garante a prosperidade dos filhos dela, enfeitando os filhos dela de bronze, né? Adornando os filhos dela de bronze, né? Oxum também foi um orixá muito sabido, né? Foi um orixá que pôde ter relações, digamos, antropológicas, místicas, com outras divindades, né? Então Oxum foi esposa de alguns orixás, né? Foi esposa de Xangô, né? Foi esposa de Orumilá, dentre outros orixás, que nesses dois é muito específico, né, a relação. Como esposa de Xangô, Oxum, ela trouxe assim como ela era orixá, ela trouxe para Xangô toda a facilidade emocional para Xangô, né? Nós não temos o costume de falar que povo de Xangô é mulherengo, o povo de Oxum é assim, é assado. Isso pra gente é um horror, né? Como diz o Baba King, nossos orixás são divindades límpidas, cristalinas, e que não precisam dessa tarja humana, né? Então Oxum trouxe para Xangô tudo que ela podia relacionada à bruxaria, relacionada ao oráculo. Ela, como divindade, ensinou Xangô a controlar as emoções dele, né? Xangô tendo 3 esposas, né? Sendo Oiá, o único orixá que ele se curvava, que tinha poderes místicos, cuspia fogo, etc. Oxum, que conseguia dar vida, sendo Xangô um Irumolé que teve diversas passagens entre a morte e a vida,
né? Oxum trouxe a vida para Xangô, né? Ela era a esposa mais bonita, digamos, né? Sendo Obá a terceira esposa, a mais velha, a anciã, a sabedoria, né? Então, para Xangô, o casamento com Oxum, a relação com Oxum trouxe essas características que, com toda a mitologia iorubá, equilibravam, né, Xangô sobre a terra, sendo um desbravador, sendo um conquistador, julgando os inimigos e arrancando a cabeça das pessoas, tá? Hoje eu tô feliz, infelizmente eu vou ter que falar bastante, que eu tô muito contente, realmente Oxum me fez ver o axé dela. Gente, é que eu não vou expor a vida das pessoas, mas eu pude ver a garra de 3 mulheres sobrevivendo de maneira ímpar, né? Eu pude ver o Oxum hoje, então, nossa, foi muito legal, foi muito bom. Eu tô cheio de axé, essa é a verdade. Como esposa de Orumilá, Oxum pôde aprender os oráculos. Oxum aprendeu os mistérios do Ifá, os mistérios das mensagens vindas do oráculo. Sendo membro do culto de Oxum, sendo membro também do culto de Obatalá, né, eu não vou aqui opinar uma regra. Tudo que eu estou dizendo é com base nos meus estudos, nas minhas práticas, na minha família, nas minhas vivências, com os meus clientes, com as pessoas que procuram minha ajuda, né? Então, Oxum, para Orumilá, né, ela pôde aprender de Orumilá toda a questão relacionada aos oráculos, relacionado ao jogo de búzios, ao Eyomeri de Logum, ao jogo de 16 búzios, né? E ela também adora se enfeitar de búzios, adora se enfeitar de Ossum, né? Ossum é um mineral, é um pó vermelho de uma árvore que, por características da fala iorubá, Ossum seria o orixá, né? Ossum seria a pedra, né? A pedra vermelha que pinta, que faz rituais religiosos e etc, né? Gente, para nós, além de Oxum ser um orixá enorme, gigante, né, de ter ido para o céu, ter voltado com os orixás para o céu na divisão do céu e a terra, Oxum também voltou para a terra como encarnação, sendo filha de Eyomoedjá, né? Depois de um ebó que Eyomoedjá fez por recomendação de Orumilá e pôde ser agraciada com a fertilidade. A água, pessoal, no planeta, se eu não me engano, ela é 90% do nosso planeta, né? Sendo assim, dá para entender um pouquinho do que representa termos uma divindade altamente relacionada com a água. Sendo que existem outras divindades, como Oiá, para nós, é relacionado com a água, Ieyomoedjá é relacionado com a água, Ieuá é relacionado com a água, Obá, Erinlé, nós temos diversos orixás relacionados com a água, sendo Oxum um dos mais populares, tá? Mas não quer dizer que outros orixás não sejam da água. Outra coisa muito interessante é que o Oxum, o rio Oxum, o rio principal do mundo, que é dedicado ao culto de Oxum, fica numa cidade chamada Oxobô, que eu já falei um pouquinho para vocês, né? Mas Oxum pode ser invocada, pode ser prestado culto em qualquer partícula de água, sendo ela cachoeira, rio, mar. Claro que, né, se eu quero invocar Olokun, que é o orixá do oceano, eu vou ao oceano, né? Se eu quero invocar Olossá, que é o orixá da lagoa, eu vou até a lagoa, né? Se eu quero invocar Oxum, Euá, Obá, Iemanjá, eu vou até o rio, né? Não sendo para nós, não que é certo, que é errado. Eu sempre costumo falar nas lives que nós não temos isso, né? Que não seja a cachoeira. Não é isso, é a água do rio, é a água doce, que representa a vida, né? Sendo que nós acreditamos que Oxum pôde voltar para o céu, né? Se transformando em rio. Então ela se transformou em rio, a sua figura humana deixou de existir, e ela passou a ser cultuada diretamente no rio. Tá bom, pessoal? Agradeço também aí a presença de todos. Nós estamos com mais de 100 pessoas, tanto no Instagram quanto no Facebook, né? Agradeço a Casa de Jorge, que sempre fornece alguns materiais. Hoje eu não tô com uma roupa africana bonita, que todo mundo elogia,
porque Oxum para nós também representa a força das mulheres, né? A grande força das mulheres, do ventre materno, da mãe. Oxum para nós representa a mãe que cria, não a mãe que pare, tá? Ela representa a gravidez, a fertilidade. Fertilidade seria pré-engravidar, né? Uma mulher sem ser fértil não engravida. Então, Oxum representa o antes do engravidar, né? A mulher fértil, ela engravida e tem a concepção da criança, né? Durante a gestação, nós temos outras divindades que adentram a esse culto, a essa relação social, essa relação humana, né? E após o nascimento também. Então, Oxum está muito apegado à fertilidade, ter fertilidade. Deixa eu ver se eu consigo ir um pouquinho para trás. Ah, bacana, acho que ficou bom. Tá muito relacionado... Agô, Oxum. Estou muito bem acompanhado. Ela está muito relacionada ao antes do engravidar, ao ser fértil, estar fértil, né? E para isso, nós cultuamos essa divindade para agraciar ela com o axé dela. O branco representa, dentro do culto de Oxum, a superioridade, né? Miticamente, dentro do culto iorubá, nós temos 3 cores: branco, preto e vermelho, né? O vermelho muito relacionado à ancestralidade, à realeza, né? O branco muito relacionado aos orixás Funfun, aos orixás grandiosos, né? Tanto que Oxum tem o título de Ialodê, né? Oxum seria considerado o orixá feminino, o maior orixá feminino por representação, tá? Há diversos mitos, há diversos contos, Itãs Ifá, Essé, Orumilá, que dizem que esqueceram de convidar Oxum para alguma cerimônia e que ela deixou todo mundo sem água, né? E aí identificamos que sem a água não sobrevivemos, né? E sem Oxum, teoricamente, não sobreviveríamos, de tão poderoso que é esse orixá, né? Também há outros orixás relacionados ao culto de Oxum, né? Nós temos Ologun Aedé, nós temos Obatalá. Enfim, pessoal, hoje o assunto é Oxum. Novamente, boa noite a todos. Aboruboye, Mojubá, agradeço imensamente aí a presença de todos, né? O que Oxum diz, né, sobre as emoções, né? Além de Oxum garantir a boa fertilidade, a boa gestação, o líquido semiótico que fica dentro da barriga da mulher, né? Ela garante que o ser humano controle suas emoções. Oxum faz só isso? Não. Nós relacionamos a água às emoções. Oxum está estritamente relacionado à força, né? Oxum é um dos orixás que consegue proporcionar força para o homem. Não é à toa que ela tem títulos que para o Brasil se tornou qualidades, mas aqui hoje nós estamos falando dentro da visão indígena tradicional iorubá, né? Não estou falando do candomblé e não é meu papel e nunca será julgar a religião afro-brasileira. Estou falando apenas do culto iorubá. Oxum tem títulos e mensagens e características e seriam qualidades. É um termo muito errado a gente falar qualidade, mas Oxum teria a qualidade, né, para o ser humano de Ieye Adeoko, né, o orixá capaz de corrigir a cabeça do homem, né, tamanha a importância. Oxum também teria o título de Opará, né, que ela consegue controlar o raio, assim como Xangô, né? Qual outro título? Ialodê, né? E por aí vai. Pessoal, só um minutinho, senão eu não vou conseguir ler o comentário de ninguém, tá? Só um instante. Me desculpem, pessoal. Ao vivo é assim, né? Nós temos algumas perguntas já e eu vou falar um pouquinho das perguntas já que eu tive que dar atenção para isso, né? O Babá Gabriel de Xangô,
Ele perguntou se na minha família Oxum também vem surgindo no Odu Oxegbe, Oxe-Obe, ou ela também vem surgindo em outro Odu. Gabriel, obrigado pela sua participação. Pessoal, podem mandar perguntas. Hoje, diferente das outras lives, eu estou trabalhando de uma maneira diferente, né? Gabriel, é o seguinte, o Odu Oxegbe é um dos Odus que narram o nascimento de Oxum, né? Nós temos o Odu Oxemedi também, Oxeturá, o Ireté Alaie, dentre outros, tá? Mas dentro dos versos de Fá, Oxum se manifesta dentro de diversos Odus, tá? Um dos versos que narram a reencarnação de Oxum através de Iemanjá seria Oxegbe, tá bom? Kátia, acho que é minha irmã de santo, a Boru Aboie, obrigado, ela fala que tem que fazer live toda semana, né? Quem sabe, assim, com a continuidade, com o apoio de todos, a gente volta a fazer esse trabalho toda semana, tá bom? Mas obrigado pelas perguntas, pode continuar mandando, pessoal, que vai ser muito importante, vai ser legal interagir com todos vocês, tá? Oxum tem algo muito relacionado, aqui no Brasil principalmente, ao amor, né? E o amor, né, dentro de Oxum, é um dos maiores ensinamentos desse orixá, falando filosoficamente, né? Oxum ensina a ter amor próprio, né? Oxum ensina a amar. Eu vou voltar um pouquinho. Quando nós falamos da maternidade, né, a mulher concebendo uma criança dentro da barriga, ela tá tirando um pouco do DNA dela, um pouco do DNA do pai, mas claro que a mulher 1000% se dedica muito mais à gestação e à criação de um filho, né? Mas a partir do momento que ela dá à luz essa criança, ela precisa se desprender um pouco do amor próprio dela, né, para se dedicar a um ser, né? Se dedicar a uma criança, se dedicar a essa pessoa que veio do céu para a terra, como a nossa crença, né? Então, a partir daí, Oxum ensina que precisamos nos amar, né? Precisamos ter emoções, boas emoções, para que possamos doar nossas emoções, doar nossos afetos, doar nossas convivências e por aí vai, tá? Então, a maternidade traz todo um contexto, o contexto gestacional, o contexto fertilidade, o contexto amor, né? E isso nós relacionamos ao orixá Oxum, né? Que é detentora das águas, que é um orixá que preserva demais a beleza, a roupa limpa, a maquiagem iorubá, que é os pós de axé no corpo, né? Os ícones, as pulseiras, né? A mulher bem vestida, os ileque Oxum e por aí vai, tá bom? Isso é um pouquinho sobre o amor e emoções, falando do orixá Oxum. Ricardo, Obatalá está ligado à água? Olha, Ricardo, dentro do culto de Obatalá é de suma importância a relação com a água, sendo que os devotos de Obatalá possuem um icocô. Icocô seria um pote, dá pra ver na live? É que ele tá cheio de pena, pessoal. É um pote de água, né, que fica próximo ao orixá. E o culto de Oxum também tem esse pote de água, tá? O culto de Obatalá também existe um pote de água, que é relacionado à água fresca, água limpa, ao caráter limpo, né? Obatalá, né? O rei da roupa branca, o rei que precisa ter o caráter límpido, que precisa ter características extremamente translúcidas, né? Então ele precisa da água limpa dentro do seu santuário, dentro os devotos de Obatalá, eu sou devoto de Obatalá também, eu tenho o Icocô Obatalá, né? Para garantir sempre água limpa próximo a esse orixá. É muito importante. Tá? Tem outra pergunta, pessoal. Obrigado, viu, Ricardo? Mariana, uma vez foi falado em sua live sobre a iniciação por devoção. Poderia alguém se iniciar no culto tradicional somente no culto de Oxum? Ou teria antes de se iniciar em Orumilá e Fá sendo o primeiro passo? Mariana, seguinte, eu vou falar sobre a minha concepção, tá?
Nós, sacerdotes, temos oráculos, né? Você vai até uma pessoa que possua um oráculo da sua confiança, ou um babalaô, ou um olori-orixá, um onixangô. Eu sou olori-orixá também de outros cultos, né? As pessoas, né, assim como eu, vamos fazer uma consulta oracular. Não é uma consulta divinatória, não é uma consulta por intuição, não é uma consulta com entidade alguma. É uma consulta divinatória que nós vamos, através dos ícones do oráculo, receber as recomendações e transmitir para você, né? Se sua vontade é se iniciar no culto por amor, não há problema algum, né? É feita uma consulta para você relacionado a este culto. Na maioria das vezes, até a consulta é com o próprio Obi, aos pés dos ícones de Oxum, aos pés do Ojubó de Oxum, do Ibá de Oxum. Né? E aí nós vamos receber as mensagens, porque o Obi é um oráculo para nós também, não só o jogo de búzios, assim como o Orobô também. E aí nós vamos receber as recomendações para a sua iniciação dentro do culto dela. Tá? Não há problema algum fazer por amor. Algumas famílias falam que é preciso fazer Ifá primeiro. Eu não consigo ser ifaísta, apesar de ser iniciado no culto de Orumilá. Então, meu princípio é o orixá, tá bom? Sendo ele Orumilá, sendo ele Xangô, Oxum, Obá, Obaluaê, é orixá, né? E aí eu tenho minha família espiritual, eu tenho sacerdotes próximos a mim, inclusive meu Olodjé, não sei se ele tá online, Babalaô Ifá da Pó Aldelele Buiban, né? Ele é meu Olodjé, ele é da cidade de Oxobô, ele me ensinou no culto de Egungun, e ele é um nativo iorubá da cidade de Oxum, então ele fala magicamente sobre esse orixá, tá bom? Pessoal, o que é Oxum, assim, o que é bom para uma filha de Oxum sempre ter com ela? Kátia, olha pessoal, desculpa, a Kátia mandou uma pergunta falando o que é bom uma filha de Oxum sempre ter com ela? O bronze, como um todo, né, o idé de bronze, eu só tenho dentro do Ojubó, mas seria a pulseira de bronze, né? É um dos maiores ícones, não sei se dá para ver direitinho, né? É um dos maiores ícones, esse é bem grande, tá pessoal, tem menores. É um dos maiores ícones do Orixá Oxum, depois de consagrado, lavado com folhas, feito os devidos rituais, para você andar com ele, ou no pulso, e há um outro modelo que é tornozeleira, tá bom? E aí, para um devoto de Oxum da visão tradicional, além do ileque, além de andar sempre limpa, né? Andar sempre bonita, né? Sabendo que a pessoa, a partir do momento que é iniciado, que é Iaô Orixá, Iaô Oxum, que pra gente não é menosprezo algum falar a palavra Iaô para alguém, é empousado pelo Orixá, né? A partir do momento que essa pessoa é Omo Orixá, Oxum, né? Ela precisa sempre estar bem vestida, bonita, límpida, cheirosa, porque acredita-se que esse orixá pode vir visitar ela a qualquer hora. Ela é iniciada a esse orixá, né? Então, imagina que você tá dentro de um problema, né? E esse problema houve um rompimento afetivo, né? Você brigou com um namorado, né? E aí, nessa briga do namorado, houve um grande descontrole emocional. E naquele momento, você iria chorar, iria sair correndo, iria ter alguma coisa muito ruim, né? Você conseguiu pedir ao seu orixá, né? A partir do momento que você é adochado, né? Você tem um axé desse orixá no seu corpo, para que ele te agracie com esse axé. E aí nós acreditamos que o axé do orixá vem ao nosso encontro, né? E esse axé fica aonde cabe ele. Né? Por exemplo, o axé de Oxum cabe a boas roupas, boas comidas, pessoas limpas, com boas características, com cheirosas, com idé, com o axé de Oxum dentro do corpo, né? E aí a pessoa vai conseguir se conectar muito rápido com esse axé, né? Com essa força do orixá. É por isso que nós temos a iniciação, para que você consiga se conectar com o axé do orixá da maneira mais rápida possível, né? E aí, por exemplo, nessa questão da briga, né? Dessa questão da confusão dentro do relacionamento, né? Você se concentrou e falou, poxa, Oxum, estou precisando da senhora, né? Preciso do seu axé. E aí
você vai ser agraciado com esse axé estando dentro dos parâmetros, né, que eu já comentei, e vai ser muito rápido, vai ser muito tranquilo, você vai ficar em paz, e tenho certeza que o orixá vai continuar te abençoando com coisas boas, com tudo aquilo que é possível, tá? Mas falando em ícone, né, nós temos alguns ícones, infelizmente a câmera não pega direitinho, mas temos diversos ícones do Orixá Oxum, além do Ojubó, temos Erê, os pentes de madeira, Edã, Icocô, Adijá Oxum, né? Além dos ícones, um dos ícones que você poderia andar o tempo todo, além do Ilequê, seria o Idé, tá bom? Obrigado pela pergunta, Kátia, obrigado. Só mais uma, tá, pessoal? Tem bastante coisa pra gente falar. Robson, obrigado, Robson, boa noite. Aboruboye, Aboató, Surei Oriefum, boa noite. O senhor poderia falar um pouco mais sobre Oxum? Pode corrigir a cabeça de alguém? Tá bom, muito legal isso. Robson, isso é uma passagem, digamos, para eu não adentrar o campo do segredo, da tradição de Abeokutá, né, que é a qual eu sigo. E a Abeokutá é diferente de outras regiões, assim como o Oxobô, assim como o Oyó, assim como o Ibadan, né? O orixá, ele está por todo o mundo, na verdade. Ele começou a sua prática ritualística, acredita-se, né, que o mundo começou para os praticantes devotos de orixá na Yorubaland, que é na Nigéria, e os orixás têm suas terras natais, que é onde teve maior histórico do início do culto deles. Legal? Que vem da criação da terra até os dias de hoje, né? E aí o orixá se espalhou, né? Então eu cultuo Oxum no rio Oxobô e eu posso cultuar Oxum no rio Amazonas. É rio, é água, né? E isso é o que o orixá garante para nós, né? É o que Ifá garante para nós, é o que Ori garante para nós, que orixá, acho que até uma palavra do culto de Obatalá que fala Atererecaie, né? O orixá está sobre todo o mundo, sobre todo o globo terrestre, né? Assim como Ogum Alá-Caie, né? Ogum, ele é tão grande que ele está sobre a terra toda, né? E Oxum também está sobre a terra toda, né? Não é à toa que a água é tão importante para nós, etc. Iê Adeoko, que é o aspecto de Oxum que a função dela é corrigir o caráter do homem, fala que Oxum é capaz de pegar as características do ser humano, não só do homem, assim como a mulher, né, e corrigir em pegar o caráter, tá, pessoal? É que quando nós falamos de caráter, nós temos Iwa, né? Iwa, todos nós temos, legal? Assim como o Ori Inum, Ori Ode, né? A cabeça de dentro, a cabeça de fora. O nosso Ori espiritual, todos temos Ori, né? E o Iwa também, que é o caráter. Seria só uma live só para falar um pouco de Iwa. Mas o Iwa é caráter. Caráter, traduzindo, vem de característica, né? E características humanas para o povo iorubá, características humanas boas ou ruins, né? É um assunto extremamente longo, porque vai de encontro com os nossos valores ocidentais, né? Nós praticamos uma religião africana, né? E os valores, o fato do homem poder ter várias mulheres, o fato das escolhas humanas, o fato de quem rouba e quem deixa ser roubado, quem é certo, quem é errado. Para o povo iorubá isso é extremamente delicado, né? O fato de oportunismo ou aproveitar oportunidades, o que é certo, o que é errado, isso fala do bom caráter, isso é um mau caráter, isso é Iuapelé, um bom caráter ou um mau caráter. E esse aspecto de Oxum fala que Oxum, assim que quando é devocionada, é capaz de proporcionar o bom axé para a nossa vida e corrigir as más características, tá? E aí, o maior exemplo, assim, bem radical, poxa, a pessoa é envolvida com coisa errada, que não cabe aqui a nós julgar se é certo ou se é errado, né? E ela deixa de fazer essas coisas, tá? E aí... Nossa, tô vendo bastante pergunta no Face. E aí, ela deixa de... Ela cultua esse aspecto de Oxum, e a partir daí, Oxum começa a moldar as características dela por um aspecto bom,
para um aspecto melhor, tá? Seria isso que nós relacionamos a Ieye Adeoko, né? Ieye Ologodia, enfim, Oxum é magnífica, tá, pessoal? Falando também de Oxum, nós vemos a força feminina, tá, pessoal? Delicado, né? No dia de hoje, o feminismo, os casos de feminicídio que acontecem, as características que os humanos adentraram, né? De colocar as mulheres como um ser inferior, enfim, isso aí é muito delicado de se tocar, de se falar, mas o que garante a força feminina, a matéria feminina para o homem, na nossa visão, tá, pessoal? Seria o orixá Oiá, né? Oiá é capaz de entregar coragem para o homem, né? Entregar a insistência, a persistência para o homem, né? Oxum seria capaz de entregar a força, né? E aí, desde a força relacionada à água, relacionada às emoções, relacionadas ao convívio social, relacionado à abertura para poder ser agraciado com o axé desse orixá e ser abençoado com a força feminina, né? Um caso muito legal que eu vivenciei há pouco tempo a família, né, perdeu o homem, perdeu, né, digamos, né, perdeu o homem, não tem nenhuma figura feminina, tem diversos filhos, diversas crianças e tal, e todas as mulheres são saudáveis, são férteis e conseguem sobreviver muito bem, educando muito bem as crianças, colocando o pão, o alimento na mesa, né? Isso é Oxum, é a força da mulher, né? É essa força da mulher de lutar, de conquistar, de conseguir as coisas e por aí vai. Quando abençoado com o axé desse orixá, né? Quando ela propaga esse axé, há diversos aspectos, né, desse axé que eu acabei já de falar, de falar um pouquinho, de comentar, que vai desde as emoções, vai desde o controle emocional, a fertilidade, ao amor próprio, né? O amor pelas conquistas, né? E o amor de mãe, né? Eu resumiria Oxum a esse aspecto mãe, né? De ser a grande mãe universal, a Iá-Agba, né? A grande mãe, o grande centro de energia, o grande centro de força, de axé, que nós conseguimos buscar relacionado às forças femininas, tá? Tem mais pergunta? Não, tá bom. Pessoal, muito obrigado novamente. Acredito que eu vou conseguir manter a constância de toda segunda-feira eu voltar aqui para bater um pouquinho essa ideia com vocês sobre o culto, sobre as características do orixá, sobre o culto, né? O culto tradicional. Provavelmente a próxima live vai ser sobre medicina iorubá. Caso não dê tempo de falar tudo que almejo sobre Oxum, a próxima live vai ser sobre medicina iorubá. Eu estou devendo também uma live sobre Jurema, Catimbó Jurema, lembrando que eu atuo com essas três áreas, né? Eu atuo com o candomblé afro-brasileiro, eu atuo com o culto indígena tradicional iorubá, Ixexé Lagbá, Ixexé Essimbilé Iorubá, desculpa, e atuo também com a Jurema, com o Catimbó Jurema, que é relacionado às entidades, aos espíritos de Pernambuco, do Nordeste, às entidades e etc. Tá bom? Pessoal, eu tô vendo, eu achando que era pergunta, me corrigiram, são elogios. Muito obrigado, né? Eu fico super sem graça, né? Hoje eu tive esse contato com o Oxum assim, nossa, mágico. O orixá mostrou realmente que ele é vivo, né? Nós precisamos para nossa cabeça, para o nosso ori. A live fica gravada, tá, pessoal? Fica tranquilo. Fica no Instagram e fica no Facebook. Nós precisamos para o nosso ori, para o nosso ego. Nós precisamos dos ícones, né? Nós precisamos do segredo do orixá, nós precisamos das pinturas, do sangue, dos animais, do sacrifício, do obi, do orobô, do ataré. Nós precisamos disso, tanto para manipular o axé, né?
tanto quanto para poder absorver materialmente isso dentro do nosso espírito, né? Então, isso são ícones, né? São altares, são ojubós, são coisas que são necessárias, extremamente necessárias, mas que precisamos também para o nosso próprio ego. Mas o orixá se demonstra também no nosso dia a dia, se demonstra também se demonstra no nosso dia a dia, se demonstra no aspecto familiar, se demonstra na relação com as pessoas, né? E manter o axé desse orixá equilibrado é extremamente importante. Faz bem para nós, devotos e praticantes do culto ao orixá, tá bom? Fizeram uma pergunta, eu não vou responder. Mas, enfim, é muito importante a gente manter o axé desse orixá próximo de nós, próximo da nossa essência, né? Para que o nosso dia a dia seja melhor. Nós cultuamos o orixá para ter equilíbrio de vida. Nós cultuamos o orixá para que ele possa impregnar nosso corpo de axé. E cada orixá, dentro dos 401, tem aspectos de axé, aspectos de características para contagiar o nosso corpo ou não contagiar. Tá? Contagiar e evitar. Oxum consegue contagiar o nosso espírito, o nosso emi, o nosso ará de axé. Qual axé? Relacionado a tais características, eu já falei pra caramba. Né? E o Baluaê Choponã, ele tem o axé de retirar do nosso corpo as doenças, as mágoas, as doenças físicas, as doenças mentais, as doenças do espírito, da carne e por aí vai, tá bom? Qual é o impacto de Oxum sobre os relacionamentos, né? E a Gabi. O que acontece? Oxum, extremamente relacionada às emoções, ela é capaz sim de, no relacionamento tanto afetivo quanto social, fazer com que a pessoa seja extremamente querida, né? Seja extremamente encantada, assim como o Oxum é, né? E ela também consegue fazer o contrário quando o seu axé está desregulado, né? E aí a pessoa passa a ser mal vista, mal querida, malquista, né? E esse é o desequilíbrio do axé, né? O querer, o estar perto ou estar longe. Porque quando nós estamos com muito axé, tudo flui. O axé de Adê traz a movimentação, traz o dinheiro. O axé de Ogum traz a organização, o caminho. O axé de Obaluaê evita as doenças. O axé de Oxum traz um dos aspectos é trazer o equilíbrio emocional, né? E não só ela, assim como todas as divindades da água, tem muita relação com as emoções, né? E as emoções se falaria em relacionamento, né? Assim como Oxum também é da guerra, né? Oxum é um dos orixás que adentra ao culto de Amieleie, né? Adentra ao culto de Obone, né? Ao culto da própria terra. A água brota da terra, né? Então, as pessoas, quando vão fazer o festival de Oxum lá em Oxobô, acendem as lamparinas de Oxobô, para que os espíritos ruins não adentrem a cidade, né? Não adentrem ao ritual. Mas também agraciam muito Oxum com todos os seus elementos, porque ela é capaz de proporcionar, né, a força, a ira de energias e divindades que a gente nem consegue imaginar aqui no Brasil, e eu acho que adentra ao campo do segredo, né? E aí eu não vou conseguir explanar aqui. Mas eu já vi situações de Oxum ser invocada para a guerra, né? Para dar força à guerra, para dar força a combater os inimigos, a ter Irei Shegun Otá. Porque a partir do momento que a pessoa se declara inimigo da outra, né? Ela movimenta todas as energias, desde o Ori ao Emi, ao Orixá, ao o mundo espiritual da pessoa, né? E quando Oxum é recomendado que Oxum se erga, né? Que a pessoa procure o axé de Oxum para poder vencer uma guerra, vencer uma batalha
pessoal, psicológica, ou financeira, ou amorosa, ou o que seja, porque o Otá, o inimigo na cultura iorubá é enorme, temos diversos aspectos, né? E esse orixá também serve para vencer a guerra, também serve para vencer as batalhas internas e externas, né? Eu já vi Oxum sendo invocada para vencer guerra, para vencer batalhas, para vencer calúnias, para vencer difamações, e foi muito boa, foi muito interessante, né? É um orixá que proporciona força ao homem em todos os aspectos, inclusive para a vitória dos seus inimigos, tá? Obrigado pela pergunta, Gabi. Jorge, obrigado, Jorge, boa noite. Após eu ter feito uma oferenda ao Oxum para a fertilidade para uma pessoa no caminho de Oxum, eu fui abençoado e minha esposa ficou gestante. Corei eu, Oxum, ô mio, ó tal, erio, edan, agbao, ô mio. Jorge, eu já disse, eu estou extremamente feliz. O Oxum se mostrou presente na minha vida hoje mais de 4 vezes. E você dando o seu depoimento em público é muito importante, Jorge, para a nossa religião. É muito importante para que as nossas representações públicas não sejam só com sacrifício animal, não sejam só com preconceito religioso dentro da escola, não seja só com preconceito social, com a cor. Foi 3 milhões de pessoas que vieram da África para o Brasil na escravidão. Então, o racismo não é de agora. E o seu depoimento é muito importante. E eu peço a todos vocês aí, sei lá quantas pessoas tem, não consigo enxergar, mas tinha mais de 100 já, né? É muito importante que nós, devotos do orixá, devotos tanto do candomblé, da África, da Umbanda, devotos de orixá, devotos da espiritualidade, é muito importante que coloquemos, que apresentemos as nossas vitórias, as nossas graças alcançadas pelo orixá. Qual é a vergonha, né? Oxum pode proporcionar a fertilidade? Eu vou agradecer, Oxum, para o orixá, para a divindade, e vou agradecer também quando eu tiver a oportunidade. Parabéns, Jorge. Orumilá te proporcione, Oxum, meu ori, proporcione muita vida longa para que você possa continuar dando seu depoimento para o resto da sua vida. Eu tenho certeza que o orixá vai continuar te abençoando. Isso é extremamente importante. Acho que nunca aconteceu nas minhas lives. Isso é extremamente importante. Muito obrigado. Água do pé. E qual... mais uma pergunta, tá, pessoal? E qual a gravidade de um aborto perante Oxum? É feito algum ritual diretamente para ela quando ocorre, provocado ou não? Gabi, seguinte, você precisa marcar uma consulta espiritual com uma pessoa da sua confiança, né, para ver as causas do aborto, né, para saber se esse efeito do aborto era Oxum, se era Egbaorum, se era Abiku, né, ou se era qualquer outra energia que provém a gravidez, a gestação, tá? Na maioria dos casos, Oxum é responsável até a fertilidade, até o homem e a mulher poder ter a concepção de uma criança. Quando ocorre um aborto, digamos que entra mais no aspecto de outras divindades. Mas peço que você procure um sacerdote da sua confiança para eu não adentrar o campo do segredo aqui. Porque eu teria que fazer uma live, voltar na live de Ebelrum e falar sobre o Odu, né? Falar sobre o destino, o Candará, né? As escolhas que nós fazemos no céu. Né? E quando escolhemos coisas boas no céu e viemos para a terra, o nosso destino está traçado. E algumas coisas são imutáveis. Algumas coisas conseguimos alterar e manipular através do orixá. Outras coisas não. Né? E como nós acessamos o orixá? Através dos oráculos. Né? Então, na questão de uma gestação não concebida, é importante vasculhar e saber o porquê. Tá? O porquê através de um oráculo, de uma pessoa da sua confiança. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Jorge, eu já falei bastante da ligação com a fertilidade, Oxum. Peço que a live vai ficar gravada, pessoal. Novamente, agradecendo aí a casa de Jorge,
né? As pessoas que me acolheram no dia de hoje, né? A família da Nicole, a Rô, enfim, foi muito importante estar com vocês e ver, sentir Oxum, né? Eu tenho diversas pessoas que eu ajudo espiritualmente, né? E às vezes o orixá consegue colocar na nossa cara, né? Eu existo, né? A minha força está aqui e isso é muito importante. Então meu dia hoje foi esplêndido, foi muito bom. Muito obrigado, Oxum, Adupé Orixá, Adupé Orixá. Foi muito bom mesmo, tá? Linda Aparecida e a linda, né? Minha irmã também, a Boru Aboye, muito obrigado, né? Eu não tenho cerimônia em dizer minhas filhas e meus netos são trazidos por Oxum. Olha aí, gente, né? Sim, Oxum é responsável pela fertilidade, tá? Qualquer orixá pode ser também responsável pela fertilidade, pela concepção. Para vocês entenderem. Nós temos versos que fala que Ogum garante a fertilidade do homem, né? Que Exu garante a fertilidade do homem, né? Oxum falaria dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Claro que o útero, o ventre, entre outras coisas, dos órgãos femininos, Oxum é muito mais apegado à questão feminina, mas também à masculina, né? E, bom, e a linda, eu sei que a senhora é uma grande pessoa, uma devota de orixá, e tenho certeza que Oxum é feliz com a senhora, com a sua conduta espiritual, tá bom? Muito obrigado, Adupé. Gente, muito obrigado com os elogios. Caraca, eu não consigo ler. No Facebook fica gravado, depois eu vou ler direitinho, um por um. Se possível, tiverem interesse, quiserem me procurar, tem meu WhatsApp, 9934 61035 011. Eu fico à disposição para a gente bater um papo, tomar um café, fazer uma consulta oracular, né, falar um pouco mais de orixá. Aceito sugestões de assuntos, né? Eu tenho um trabalho no Facebook há mais de 4 anos, que é o Ecum Templo, né? E há muito tempo eu venho propagando o conteúdo de orixá, né? Com base dos meus sacerdotes, com base da minha família, com base dos meus amigos, do meu dia a dia, né? E por aí vai. Então é muito importante essa participação de vocês, tá bom? Mais uma pergunta, pessoal. Alisson Pinho, por favor, fala assim em outra live sobre Ebeorum e os abicus, da do pé. Alisson, muito legal ter falado disso. Todo o conteúdo que eu venho trabalhando com live está salvo, tanto no Facebook quanto no Instagram, lá no IGTV, tá bom? Então temos uma live já de Ebeorum, sendo que, pessoal, Ebeorum é um assunto imenso, é um assunto gigante, tanto que não é considerado nem orixá, né? E muito interessante, Oxum como Yalodê, nós temos uma Yalodê dentro de Ebeorum, né? E são axés muito parecidos, mas são axés diferentes, são energias diferentes, tá? Mas que falaria um pouquinho do fato de Oxum também ser ligado à fertilidade, por aí vai. Eu tenho a live de Ebé, acho que foi minha última ou penúltima live, tá? Está lá no IGTV, tá salvo, etc. Fica à vontade para ir lá procurar. E é isso aí, tá bom? Gente, tem pergunta pra caramba, peraí. Obrigado pela participação de vocês, isso é muito importante mesmo. Mari Silva. Sou iniciado para Oiá, mas sinto vontade de ter Oxum na minha vida. Gostaria de saber se posso cultuar Oxum. Preciso dessa energia, pois sou muito perseguida por mulheres. Mari, assim, eu não sei de onde você é, não te conheço, né? Mas dentro do culto tradicional iorubá, que é do assunto que eu venho falando agora, sem comparar com nenhuma outra religião e sem preconceito algum, porque eu faço parte de outras religiões, né? Nós temos a liberdade espiritual de adentrar o culto de diversas divindades, né? E aí você pode ser devoto de diversas divindades. Por quê? Cada orixá tem tanta complexidade no seu culto, nas suas regras, nos seus elementos, que é muito complexo fazer parte dos 401 orixás. Óbvio. Mas que você pode sim se dedicar a aprender, a se iniciar até, segundo a nossa visão espiritual, em diversos orixás. Se for da sua vontade ou da vontade do oráculo, do Ifá, é importante que você procure um sacerdote da sua confiança, que saiba sobre o culto de Oxum,